Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo nós vamos mostrar um resultado bem interessante, tá? Muito importante, da geometria plana, referente às circunferências, certo? Vamos mostrar o seguinte: se temos uma corda AB qualquer de uma circunferência e temos um raio OC que é perpendicular a essa corda, tá? Esse raio vai interceptar a corda no ponto M, que deve ser ponto médio da corda AB, certo? Ou seja, devemos mostrar que se OC é perpendicular a AB, então os segmentos AM e BM possuem a mesma medida, são congruentes, certo? Como nós vamos fazer isso? Bom, inicialmente nós vamos ligar o centro O da circunferência aos extremos da corda. Vamos ligar ao ponto A e ao ponto B. Então vamos lá. Então, perceba aí que nós traçamos os raios OB e OA, certo? Como nós traçamos raios de um mesmo círculo, né, eles possuem a mesma medida. Então, a medida de OA é igual à medida de OB, certo? Vou representar por um risco aqui e um risco aqui. Aqui está a mesma medida. Bom, como o ângulo OMA é um ângulo reto de 90 graus, o ângulo OMB também é, tá? Também é um ângulo reto aqui, certo? Aqui também é um ângulo de 90 graus. Além disso, né, perceba que o triângulo AOB é um triângulo isósceles, tá? Porque os lados OA e OB possuem a mesma medida. É um triângulo isósceles de base AB. Nós sabemos que quando um triângulo é isósceles, os ângulos da base, certo, possuem a mesma medida. Então eu vou representar por alfa a medida do ângulo OAB e também por alfa a medida do ângulo OBA, tá? Então a medida deste ângulo aqui do cantinho aqui, ó, é alfa, e a medida desse ângulo aqui do cantinho também é alfa, certo? Então nós teremos aí uma congruência de triângulos, tá? Nós podemos afirmar assim que o triângulo OMA é congruente ao triângulo OMB. Por que esses triângulos são congruentes? E qual é o caso de congruência? Bom, o caso de congruência aqui é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá certo? Por quê? Vamos lá. Perceba o seguinte, que o lado OM ele é comum aos dois triângulos, tá? Esse lado aqui ele é comum aos dois triângulos. Então, o lado que eu vou tomar em consideração é o lado OM, certo? Qual é o ângulo aqui que eu vou tomar em consideração? O ângulo reto. Os dois triângulos, tá? O OMA e o OMB possuem um ângulo de 90 graus. No caso é o ângulo aqui AMO, no triângulo OMA, e o ângulo BMO, tá? No triângulo OMB, certo? Esse ângulo aqui também é de 90 graus. Então temos lado, ângulo, tá? O ângulo aqui no caso, o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. E qual é o ângulo oposto? Ora, o ângulo oposto, tá? Ao lado L, que no caso é OM, tá? O ângulo oposto é o ângulo alfa. Em cada um dos triângulos, o ângulo alfa está oposto, tá bom? Está na frente do lado OM, certo? Então, de fato, esses dois triângulos são congruentes. Consequentemente, tá? Como esses dois triângulos são congruentes, tá? O segmento AM, tá? Vai ser congruente ao segmento BM, certo? Você poderia chamar esse ângulo aqui, tá? AOM, por exemplo, de beta. Então você pode concluir facilmente que esse ângulo aqui também tem que ser beta, que no caso é o complementar de alfa, né? Complementar, vocês lembram que é aquilo, quando alfa mais beta é igual a 90 graus. Então nós dizemos que beta é o complementar de alfa, que é a mesma coisa que dizer que beta é igual a 90 menos alfa, tá? Como os triângulos são congruentes, nós já vimos isso,
Então, os lados opostos a ângulos com a mesma medida, eles vão ter a mesma medida. Quem é que está oposto a beta no triângulo OMA? É o lado AM, né? Quem é que está oposto a beta no triângulo OMB? É o lado BM, no caso, certo? Bom, está concluído o fato que M tem que ser ponto médio da corda AB, tá? Só uma outra forma também de você concluir isso, sem precisar você utilizar a congruência, né? Porque nesse caso aqui você pode utilizar também o teorema de Pitágoras, tá bom? É uma maneira prática, tá? Bem fácil também. Não que essa maneira aqui também não seja prática, certo? Mas uma maneira interessante de você fazer também é você observar o teorema de Pitágoras, certo? Por quê? Porque você tem dois triângulos retângulos aí, e esses dois triângulos retângulos possuem a mesma medida para sua hipotenusa, que no caso é o raio, que eu poderia chamar de R, tá? E além disso, eles possuem um cateto comum, que é o M, o OM, né? Esse OM a gente poderia chamar ele de X, certo? E aí poderia chamar a medida de AM de A e a medida de MB de B. Aí você aplicaria o teorema de Pitágoras no triângulo AMO, tá? No triângulo AMO. Aí você teria R ao quadrado igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Se você aplica o mesmo teorema de Pitágoras agora no triângulo BMO, aí você teria R ao quadrado igual a B ao quadrado mais x ao quadrado. Acontece que R ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então você teria A ao quadrado mais x ao quadrado igual a B ao quadrado mais x ao quadrado. Só que nessa igualdade aqui, você consegue cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Então você fica com A ao quadrado igual a B ao quadrado. Como nós sabemos que A e B são positivos, que são medidas de segmentos, né? Nós podemos aqui extrair raiz quadrada de um lado e outro. Raiz quadrada desse lado. Cancela aqui o índice com expoente, aqui também. Facilmente nós concluímos que A é igual a B. Tá certo? Então, novamente, nós temos que a medida do segmento AM é igual à medida do segmento BM. Tranquilo? Então, fica demonstrado aí por duas formas, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.